Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Então, a gente está dando início a mais uma terça-feira do módulo de simulação computacional. Agradecer aos tutores, professores Abner e professor Tiago, a Regiane, super apoio aí, os reabilitas da turma 9. Nesse momento, nesse último módulo, a gente escolheu utilizar essa aula. Ao invés de montar uma aula para tirar dúvida, a gente resolveu abrir a aula, né, para convidar mais pesquisadores, mais interessados sobre o tema do módulo de simulação. A gente debateu os assuntos de simulação, convidando, então, os alunos que foram, por acaso, depois que eu fiz a organização, todos foram ex-habilitas, né, mas alguns foram ex-mestrando também, o Tiago é doutorando agora. Então, a ideia é a gente apresentar uns temas que usam a simulação, até porque a gente não consegue aprender um programa de simulação do zero num módulo de 30 horas. Né? A ideia não é essa. A ideia é entender a utilidade, a importância, entender que cada programa tem uma escala, cada problema tem uma escala, e a gente está migrando essas escalas desde a aula 1. Então, a gente teve, no momento, lá no início, uma discussão de panorama, usando a simulação como método de pesquisa, quando o Adriano mostrou a revisão dele, né, em cima dos programas de simulação para escolas, não para escolas, simulação para o Brasil inteiro, mas ele aplicou no estudo de escolas no mestrado, ou seja, a simulação ela foi o pano de fundo da pesquisa dele. Depois a gente teve a Júlia Dário, né, que trabalhou já um outro programa totalmente diferente, o programa EnviMet, na escala de microclima, na escala urbana, embora tenha sido numa praça, numa escala bem reduzida, mas é uma escala microclimática com um programa com outros fundamentos, vem de outra origem, um programa da geografia, totalmente diferente. E agora o Tiago é convidado, por acaso o nosso tutor também convidado de hoje, utilizando o Design Builder, que é de uma escala muito mais do ambiente construído. A gente dá esse curso já de extensão de Design Builder na UNB há muitos anos, a gente oferece isso como curso pago, a gente já ofereceu isso na semana universitária como oficina gratuita, e já fez o curso formalizado, o curso online, né, que a Qualiar nos contratou, e a gente tem várias atuações do Design Builder, mas a gente tem que falar, né, que o programa ele é um programa bastante usado, mas ele usa, por fundo, o algoritmo de cálculo da EnergyPlus, que é gratuito, que é um programa bastante duro, alfanumérico, o Tiago vai falar um pouco disso. Mas antes eu queria também deixar claro que a gente não tem nenhum benefício em relação ao vendedor do Design Builder. A gente tem uma parceria, assim, a gente conhece, né? É meu contato do LinkedIn, o CEO da... Como é que chama? Não é CEO, né? O Davi Dueck, né? É o dono da empresa da Altec que vende Design Builder no Brasil, e ele nos contatou na última vez, e nosso curso é um curso oficial no Design Builder internacional. Então, lá na plataforma do Design Builder da Inglaterra, aparece o nosso curso da UNB como curso oficial do Design Builder no Brasil. Então, a gente capacita os profissionais que querem fazer a avaliação do desempenho energético com o Design Builder. Mas, enfim, de introdução é suficiente, foi isso. Eu tinha uma pergunta geral para fazer, mas o Tiago vai fazer quando começar a aula. Queria saber como é que estão as leituras de vocês. Já pode fazer? Nós temos 15 já alunos aqui. Agora sim. Eu queria saber quem de vocês utilizou o Design Builder. Não, é porque se você escolher o artigo que tem Design Builder, né? O artigo que fala de Design Builder, né? Na verdade, o fundo é o capítulo de livro de hoje, né? Sim. Por enquanto, ninguém utilizou. Com medo, cara. Todo mundo fugindo do Design Builder. Pois é. Todo mundo fugindo. Tiago, reveja os conceitos, Tiago. Vai ter que ser. Então, ninguém utilizou, gente. Todo mundo está falando a verdade. Ninguém quer mentir, falar que utilizou, para dar uma moral pro Tiago aí. Não, eu faço um artigo que vocês iam ter lido, né, gente? Olha só, vocês não nem... Mas foi esperteza, né? Já que vai ter uma aula sobre o artigo, não, Paulo? Por que eu vou ler esse artigo? Eu vou ter uma aula sobre ele, tá ótimo. Então, é melhor aprender hoje na aula. Não escolhi o artigo ainda. Olha só, gente. Tem gente que gosta de ver perigosamente. Né? Tem gente que gosta de ver perigosamente. Tá, vou encerrar aqui o enquete. Depois a gente faz... Tiago, com você, então. Com você a palavra. Beleza. Obrigado, professor Caio. Gente, obrigado, né, por estarem aqui, né, pessoal do Zoom, pessoal que está no YouTube. Então, eu vou falar um pouco hoje, né,
Claro que tem a questão do design builder, de como é que ele é empregado, mas, acima de tudo, tem uma questão que a gente quer responder, tem uma pergunta por trás, né? É um pouco isso que eu vou tentar mostrar para vocês, como é que a gente pode criar uma investigação, né, no caso, sobre fachadas duplas, como é que elas influenciam no desempenho termoenergético, especificamente aqui em Brasília, né? E usar uma ferramenta dessas para conduzir essa investigação, tá bom? Eu vou iniciar aqui o compartilhamento de tela. Só um minuto. Vocês estão vendo agora? Fachadas duplas, análise de desempenho termoenergético no contexto climático de Brasília. Tá certo? Certo, muito obrigado, Regiane. É que eu não consigo ver. Tudo bem, gente. Então é o seguinte, né? Esse daqui foi, na verdade, o trabalho que eu, né, realizei durante meu mestrado e que, por sinal, virou um capítulo de livro, uma parte dele, né? Virou um capítulo de livro que é o que vocês têm hoje lá no Moodle como uma opção das atividades a serem feitas, tá bom? Então é o seguinte, deixa eu fazer um questionamento. Por que a gente se veste? Qual que é a utilidade de ter roupa, né? A gente pode falar, né, que tem toda uma questão, né, cultural, né? A gente não ficar despido por aí, né? Tem toda uma forma de se comportar, né? Mas, claro, tem uma questão estética, né? Que a gente se identifica com as roupas que a gente veste. Mas também tem algumas questões que vão além disso, né? Por exemplo, né, a gente se proteger do frio ou se adaptar melhor ao contexto climático, né? A roupa, ela serve com esse intuito, né? De fazer esse intermédio, né? E edifícios não são diferentes, na verdade, né? Eles, atualmente, né, ainda mais com essa questão, depois da modernidade, as edificações, cada vez mais, a pele da edificação, ela tem uma importância, né, diferenciada, porque até então, a pele da edificação, né, vamos dizer, a estrutura e a pele, elas estavam juntas, né? Depois, na modernidade, as coisas se distanciaram. Então, a pele, ela tem, agora, capacidade de fazer funções diferentes da estrutura. Então, elas têm como se comportar de uma forma estética diferente e também tem a condição de desempenhar um aspecto de desempenho bastante específico, tá? Na verdade, a envoltória é um elemento bastante relevante nesse sentido, né? Quando a gente fala de desempenho energético, tanto a questão da forma, a técnica construtiva, o material empregado que essa envoltória tem, é bastante determinante nesse desempenho termoenergético, né? Então, na verdade, ela funciona meio como um filtro, né, que faz essa mediação entre a relação do ambiente interno e o ambiente externo, tá? E isso está muito ligado na modernidade que a gente está falando com essa questão da arquitetura internacional, da gente ter prédios altamente envidraçados, porque agora a gente não tem mais aquela necessidade da estrutura estar o sistema de vedação, a fachada, está aliado à estrutura, eles podem ser independentes, tá? E aí isso levou muito essa questão da gente ter prédios altamente envidraçados, só que isso está ligado a essa questão de dependência energética que foi crescente no século passado e até hoje, né? Então, a gente tem uma dependência energética muito grande, né? E isso acabou levando a gente a ter um consumo de ar-condicionado muito alto também, né? Então, essa questão de aquecimento e condicionamento, né? Virou um elemento muito importante para o condicionamento. O condicionamento artificial virou uma questão muito importante para o condicionamento. Antigamente a gente não tinha isso. Hoje a gente é meio que dependente em muitos casos, né? E isso é muito relevante a gente entender que as edificações, elas têm um impacto muito grande no consumo de energia e nas emissões de CO2 no contexto mundial, né? 1/3 de toda a energia gerada, ela serve para a operação das edificações. É uma quantidade bastante grande, né? Isso representa 1/4 de todas as emissões de CO2. E a gente não está falando para construir, a gente está falando para operar os edifícios, né? A gente está com a luz acesa, para estar com o computador ligado, assistir a TV,
todas essas, ter a geladeira ligada, todas essas questões, né, são a operação do edifício, tá? No mundo, quando a gente olha, né, a energia 40% de toda a energia para as edificações, né? Se a gente pensar só na energia elétrica, né, a gente não pensando nas outras formas de energia, gás, gasolina, tudo mais, é 70%. É bastante coisa que tudo da energia elétrica que a gente gera, 70% é para operar edifício. No Brasil, isso é um pouco menos, né? 14% de toda energia gerada são para os edifícios e 47% da energia elétrica. Então, quase metade de toda a energia elétrica é para operação de edifício. É um valor, pelo menos eu entendo, como bastante alto, né? E o que são as fachadas duplas, que é o tema um pouco aqui dessa aula, né? Fachadas duplas são, na verdade, são sistemas, né, de duas peles de vidro, né, dois sistemas de vedação, né? Uma vedação interna que pode ser de vidro ou não, né, uma cavidade entre elas e uma outra pele que normalmente é de vidro, mas a gente vai ver que não necessariamente precisa ser, tá? Então, ela pode assumir várias formas e pode também permitir diversas formas de ventilação, tá? Estão escutando bem, gente? Tá tudo certo? Um sinal, por favor. Estava meio instável a internet. Não, beleza. E por que se usa esse tipo de solução, tá? Tem algumas vantagens e algumas desvantagens, tá? As principais vantagens a literatura vai apontar que está ligado ao isolamento térmico, isolamento acústico, né, questões de ventilação natural que ela pode propiciar, porque tem um efeito chaminé que pode acontecer dentro dessa cavidade, né, permite que a gente tenha, né, um pano de vidro muito grande, que muitas vezes pode permitir mais iluminação. A gente sabe que não necessariamente mais luz é melhor, mas tem uma questão de iluminação natural, né? Conforto visual, porque eu posso ter uma vista de fora muito maior, e uma economia de energia, porque se antes eu tinha uma pele de vidro só e o desempenho termoenergético era inferior, com duas eu acabo tendo um desempenho um pouco superior. Então, a princípio, né, são essas vantagens, né? Repara aqui, gente, vocês estão desenvolvendo o trabalho de TCC, né? A gente tenta buscar isso na literatura, né? Então, a gente traz, né, o que os autores estão falando. Então, quanto mais os autores estão falando desse assunto, né, mais esse ponto é importante, né? Tem mais trabalhos que tratam isso, né? E existem desvantagens que a literatura normalmente aponta, né? Que são maiores custos, né, de construção e manutenção, é uma pele adicional, é mais coisa para construir, né? Tem um maior peso do que uma pele só, então tem uma carga de fundação maior, então uma fundação maior também é mais caro. E querendo ou não, né, você tem uma cavidade, então isso rouba um pouco de espaço útil da edificação também. Mas tem uma questão, né? Se a gente for olhar pelo contexto histórico, né, existem soluções parecidas com fachadas duplas no passado. Tem as janelas duplas da Suíça, tem as paredes Trombe do século XIX, mas as fachadas duplas elas vão aparecer na Alemanha no começo do século passado. Mas só depois da questão da crise, vamos dizer, quando as questões de sustentabilidade começaram a ficar mais evidentes, lá pelos anos 80, que ela ganhou mais força. E aí aquela questão, aí você tem prédios aqui que nem o do Richard Rogers, né, à direita, né, que ele aplica isso exatamente porque ele fala, não, eu vou ter um edifício de vidro ainda, porque é uma estética que tem um apelo para mim, eu vou ter as questões, né, de visuais, tal, tudo mais iluminação, mas eu vou ter um desempenho térmico superior a uma que só tem uma pele de vidro. Então ele cria isso, só que tem uma questão, né? Essas edificações normalmente são feitas em climas temperados, né? Não é bem a nossa realidade, vamos dizer assim, né? Então a gente tem uma questão, né? As fachadas duplas, né? Tá, não deu certo. Elas mantêm a transparência, né? Mantém essa questão das visuais, mas a princípio o que elas dizem fazer é melhorar o desempenho termoenergético. Então a gente tem à esquerda aquilo que é tradicionalmente conhecido como isso, né? Duas peles de vidro,
E à direita a gente tem um prédio em Dubai que ele tem uma pele de vidro interna e uma pele opaca, né, mas permeável externa, né? Então, o que uma beneficia, o que a outra? Seria que uma, talvez, né? Será que uma dessas não dá mais adequada à nossa condição climática? É um pouco dessa dúvida que nasceu o trabalho, tá, gente? Então, às vezes a gente tem hipóteses ou uma questão de trabalho para tentar abordar numa pesquisa que nem essa, tá? E aí a gente pensa no clima de Brasília, né? Daqui o clima onde é que eu estou, né? Que, né, segundo o IBGE, ele é um clima subquente, semiúmido ou tropical central, né? Ou, né, como uma professora, ou tropical de altitude, como muitos chamam, a professora Marta. E tem duas estações bem distintas, né? Chuvosa e seca, né? E, além disso, tem alta amplitude térmica em boa parte do ano, né? Então, é importante fazer esse reconhecimento quando a gente está pensando em arquitetura responsiva ao clima, né? E aí, o que a gente encontra na literatura é que existem algumas estratégias que, né, falando aqui das questões de conforto e desconforto, a gente tem muito desconforto pelo frio, mas é de madrugada, tá? E a gente vê que tem duas estratégias que se sobressaem, né, aqui em Brasília, né, para tentar contornar isso bioclimaticamente, que é a ventilação natural e o sombreamento. A literatura sobre fachadas verdes, sobre fachadas duplas, desculpa, fachada verde na cabeça, é outro assunto. Que os sistemas envidraçados eles não são os mais recomendados para um clima tropical, né? Porém, ele tem uma capacidade de promover ventilação mesmo em situações de calmaria, quando a gente não tem velocidade do vento, por causa do efeito chaminé, aquele efeito convectivo que tem dentro da cavidade, tá? E acontece que vários estudos mostram que, na verdade, que mesmo em climas tropicais, ele vai ser mais eficiente ou mais eficaz, né, em regiões que têm climas mais amenos dentro desse contexto tropical, ou pelo menos estações mais frias, mais amenas. Então, está ligado a um clima não tão severo, né, por calor. E a principal ideia seria reduzir a carga térmica, reduzir o calor, né, isso daí eu acho que é meio padrão para a maioria dos climas tropicais, eu acho que todo mundo parte desse pressuposto. Então, a gente pensa que aquela solução de fachada dupla híbrida com uma pele secundária que permita mais ventilação, mas que também propicie mais sombreamento, em vez de uma fachada dupla que fosse uma segunda pele totalmente envidraçada, talvez seja a melhor estratégia, principalmente por poder promover mais ventilação e mais sombreamento, tá? Então, qual que seria o objetivo do trabalho, né? Então, seria analisar o desempenho termoenergético do emprego de fachadas duplas em edifícios condicionados no contexto climático de Brasília, né? Então, tem algumas questões, apesar que ainda são edifícios comerciais, que não está colocado aqui. Então, seria avaliar o impacto de diversos parâmetros de projeto, eu vou explicar isso melhor já um pouco mais para frente. Ver essa questão se fachadas duplas híbridas realmente são melhores e fazer recomendação de tipologias de fachada, ao final, depois de tudo isso, ver quais são as tipologias mais adequadas aqui a Brasília. Então, tem bem claro o que são, a gente não diz muito como, mas a gente sabe o que a gente quer investigar quando, né, explicita assim, tá? Só coloquei isso aqui, eu ia tirar. Mas foram as etapas que eu, né, caminhei para chegar até o final, tá? Eu não vou passar por todas elas aqui, senão vai ficar muito grande, né, essa aula, tá? Mas a gente vai trabalhando, né? Então, a gente sai desenvolver esse tema, entender esse tema, tá? Fazer revisão de literatura para melhor entender o problema que a gente vai, né, estudar e investigar, para depois fazer isso, aí, né, definir melhor como a gente vai fazer essa investigação, quais são os instrumentos, o que eu vou usar, que tipo de teste eu vou fazer, para fazer essa coleta de dados, essa simulação, no caso, analisar os dados e gerar os resultados em si, tá? Então, falar um pouco aqui dos materiais e métodos, que eu acho que algumas pessoas, pelo jeito, né, a maioria não se interessou muito pela questão do programa, né? Mas falar um pouco do programa e como é que a gente cria esses parâmetros, foi o que eu falei agora há pouco, tá? Então, ferramentas de simulação, né?
elas servem muito para poder verificar o desempenho, mesmo antes de eu poder construir, mesmo sem ter um espaço construído. Então, ela me ajuda a testar várias soluções, né? E com isso eu consigo ver não só o desempenho, mas o impacto ambiental também, né? E nisso ela me ajuda a tomar decisões de projeto. Eu acho que essa é a grande vantagem, né, que ela tem. Consegue testar coisas diferentes. Coisa que num prédio, a não ser que você faça uma reforma no prédio, depois faça medição de novo, né? Então, medição é muito preciso você em loco medir. Mas testar alternativas fica difícil você fazer em loco, porque senão você teria que ter, né, cenários iguais, um do lado do outro, mais ou menos, para poder comparar, né? Só que simular fachada dupla tem algumas questões que tem que tomar muito cuidado, porque são efeitos físicos que não são tão simples, né? Principalmente quando a gente fala de ventilação, tá? Então, o que acontece é que você tem um tipo de simulação, que é a análise energética da edificação, que é uma abordagem macroscópica, ela é mais madura, porque ela já tem mais tempo, e ela é dinâmica, ela me dá dados para o ano inteiro. Por outro lado, eu tenho a análise de fluidodinâmica, o CFD, né? Que ela é microscópica, ela é mais no detalhe das coisas, né? E ela tem uma demanda computacional muito maior e ela vai me dar um momento, até para ter essa demanda computacional. Não consegue fazer simulação de todos os minutos do ano, vamos dizer assim, tá? No caso, as horas, mas na verdade de 15 em 15 minutos, né? Então, é muito específico. Muitas metodologias fazem um intercâmbio de dados entre eles, tá? A gente encontrou uma solução um pouco diferente, que eu já vou explicar, que é usar a rede de ventilação. É quando eu pego aquele modelo de análise termoenergética da edificação e eu consigo melhorar um pouco o processo de ventilação que ela faz. Ela não vai ter a precisão do CFD, mas ela começa a ser mais representativa do que o modelo simplificado que normalmente ele trabalha, que é, por exemplo, o default do Design Builder, né? Então, ele se aproxima dessa questão do CFD. Então, na verdade, e para isso a gente usou, como nem o professor Caio estava colocando, o Design Builder, que por trás roda o Energy Plus, né? Como é que é a ideia disso, mais ou menos? Cada ambiente é uma zona térmica, esse é o raciocínio do programa, tá? Mais ou menos, tá? Assim, nem sempre um ambiente vai ser só uma zona, mas habitualmente é. Eu podia falar que a cavidade é uma zona só que aí a representação dessa questão do fluxo de ar ia ficar mais limitado, ele não ia ser tão representativo. Então, se eu começo a reduzir o tamanho dessa zona, por mais que não tenha uma parede ou um teto dividindo, ela começa a ser mais representativa. Se a gente parar para pensar, uma analogia seria assim: uma zona é um ponto de avaliação que eu tenho, tá? É no centro da zona. O CFD são milhares de pontos, por isso que ele consegue mostrar como um fluido, como um líquido ou um gás se move, porque são vários pontos, né? Então, esses pontos eles vão, né, resolvendo as equações e eles vão mostrando como esse fluido se comporta. Aqui é um sistema mais simplificado, mas a gente consegue diminuir o tamanho das zonas para ter um efeito mais realista para, né, ajudar exatamente nisso, tá? E aí, que é aquela questão, né? Mas o que a gente vai avaliar? Né? Eu quero avaliar o desempenho termoenergético, essa é a minha ideia. Isso daqui é um diagrama que várias pessoas na área acabam utilizando para tentar explicar as relações da pesquisa, né? Você quer ver um desempenho termoenergético, mas como é que você vê isso? Eu quero ver a carga térmica. Especificamente o quê? A carga térmica de resfriamento. Mas o que disso, né? Qual que é a unidade disso, né? Qual que é a métrica que você vai usar? Tá, eu vou usar quilowatt-hora pelo ano inteiro. Eu poderia fazer isso para um dia típico ou para uma hora de pico. Seria diferente o resultado, tá? Estaria avaliando outra coisa, talvez. Mas se eu quero ver em linhas mais gerais, avaliar o ano inteiro vai me dar uma visão menos detalhada, mas mais global. Eu acho que no caso era o mais adequado, tá? Então a gente avaliou quilowatt-hora por ano. E aí o que a gente queria ver? Como os sistemas da arquitetura, tanto a questão do envelope quanto do condicionamento, como eles se relacionam com isso, tá? E aí a gente criou várias variáveis de projeto, vários parâmetros para avaliar, né, o quanto um influencia o outro.
Se tivesse mais métricas ou indicadores de desempenho, isso aqui começa a ficar mais complexo. No caso, tinha só um, tá? É mais para a gente organizar, né, todas as variáveis arquitetônicas, os parâmetros de projeto, tá? E ver a relação deles, tá? Para deixar uma figura um pouco mais clara. Então, o que acontece? Tinha tanto uma questão de avaliar a fachada, né, falar dos parâmetros aqui um pouco, né, para ver se fica um pouco mais claro, e explicar como é que a gente organizou o trabalho, tá? Tinha os parâmetros que eram, vamos dizer assim, tinha os casos que eram, eu queria avaliar a fachada dupla envidraçada, mas eu também queria avaliar a híbrida, e também comparar as duas, né? Então, tinham vários parâmetros de projeto, questões que são do desenho das fachadas duplas que a gente podia estar investigando. Então, a gente podia estar investigando o tipo de vidro, quanto que o tipo de vidro impacta no desempenho, quanto que a orientação é relevante, né? A altura da cavidade, isso não influencia na altura da chaminé solar? E a largura da cavidade, isso também não influencia? Né? O tipo foi uma coisa meio traiçoeira, porque são esquemas de desenho que a gente tem de fachadas duplas, né? A gente tem um que é um shaft box, que aí tem vários pequenos box e um comprido. A gente tem outros que são pequenos box, outros que são mais horizontais e outros que são toda a fachada, né, sem compartições, né? E além desses parâmetros, né, a gente queria avaliar exatamente aquilo, o quanto que uma fachada híbrida, né, o sombreamento influencia e quanto que a ventilação influencia. Então, são várias coisas que a gente queria fazer. Não dá para fazer isso tudo numa sentada só, num estudo ou num experimento só. Por isso, a gente dividiu em várias etapas, em vários ciclos, né? Então, no primeiro ciclo, o que a gente fez, né? A gente, né, no primeiro ciclo, a gente só quis avaliar o impacto do vidro. Então, a gente só fez a alteração do tipo de vidro. A gente tinha lá um modelo e foi trocando os vidros, né? Já mostro o resultado disso, tá? Então, no primeiro ciclo, a gente fez isso. A gente acabou escolhendo um vidro para continuar. Porque pensa comigo, se eu for fazer, né, toda a combinação de todos aqueles cenários, eu vou ter, são milhares e milhares de cenários para simular, que demora muito tempo. E o pior, milhares e milhares e milhares de cenários para avaliar. E aí, se você não conseguir avaliar de forma adequada, um monte de dados não serve para nada. O segundo ciclo, né, também era só uma questão de envidraçamento, mas agora com o vidro fixo, né, qual que é o vidro que a gente está usando, a gente quis avaliar o impacto da orientação, da altura, da largura, do tipo e da geometria, né, do design da cavidade. No 3, a gente definiu alguns parâmetros, né, desses, tipo, o tipo a gente fixou, a gente não mudou mais depois, né, e a gente só foi alterar a orientação e a largura que se mostraram mais relevantes, tá? E aí o que a gente quis fazer, na verdade, mais do que isso, era comparar com a fachada dupla híbrida. Então, nesse momento, a gente está fazendo uma comparação entre fachada dupla envidraçada e fachada dupla híbrida. Antes, eu só estava avaliando os parâmetros da envidraçada. E, por último, né, é algo muito parecido com esse, né, são os mesmos parâmetros, só que agora uma questão de avaliar a ventilação. Então, eu estou vendo, na verdade, comparando os resultados do ciclo 4 com o ciclo 3. Quero ver o quanto a ventilação pode ser útil nisso. Então, repara que a gente divide isso para poder fazer investigações bastante específicas, tá? Senão a gente tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. Para não decepcionar vocês, vai falar design builder e não mostrar o design builder. Esse aqui é um modelo, ele é bem simplificado, tá? Na geometria, pelo menos, tá? Só que a gente tenta caracterizar os fenômenos físicos bem. Então, a gente tem que falar muito bem de qual que é a ocupação, as questões de iluminação, a potência instalada, as rotinas, tá? As características dos equipamentos, né, ativos, ar-condicionado, por exemplo, tá? As tomadas, tudo mais, né? A carga de tomada, né, de TV, tudo isso, né, faz parte para criar esse modelo virtual.
No Design Builder ele tem essa cara, assim, né? Você vem aqui, você vai falar qual que é a densidade de pessoas, que horas que elas entram, qual que é o set point do ar-condicionado. A gente vai colocando esses dados ali dentro, tá? E a gente faz toda uma caracterização dos materiais. Então, aquela coisa que você aprende na aula de conforto, que a gente revisou aqui, ou para alguns pode ter sido, né, novidade, mas aquela coisa, qual que é a transmissão solar, o fator solar do vidro? Qual que é a transmissão luminosa? Qual que é a transmitância térmica? A gente tem que dar todos esses dados de entrada para caracterizar adequadamente o modelo, tá? E uma das grandes vantagens que o Design Builder tem como interface gráfica é que eu consigo, em vez de simular um por vez, eu falo assim, eu quero avaliar o vidro. Então, eu quero botar vários tipos de vidro e você troca e você me dá os resultados organizados. Então, eu consigo criar simulações, análises paramétricas, né? Então, vários parâmetros se alterando para eu comparar esses resultados. Ele me permite fazer isso de uma forma até bastante rápida. Acho que isso é uma das principais vantagens que ele tem, tá? Quanto aos resultados, né? E agora vamos falar dos resultados que isso, né, possibilitou, né? O que a gente chegou, né, depois de montar isso. Então, eu vou falar um pouco eu não vou trazer todos os gráficos, senão o Kai ia me matar, e também ela fica um pouco tediante, é mais para dar ideia. Por exemplo, no primeiro ciclo que a gente avaliou a questão do vidro. Então, a gente fez uma análise paramétrica, o modelo era o mesmo, ele só ia trocando o vidro, simulando um atrás do outro, depois ele me dava uma planilha, ele dava um gráfico que eu exportei como planilha para o Excel. Então, vários resultados para cada tipo de vidro, né? Então, cada cenário com um tipo de vidro, né, permite, né, a gente identificar quais são os que têm o melhor resultado. A gente viu que um vidro refletivo, ele é um vidro, né, diferenciado. Ele vai ter um consumo de energia muito menor. Nesse cenário vai ter um consumo de energia muito menor. Enquanto que o vidro mais simples, o incolor, né, ele teve um maior. Enquanto os outros que são mais intermediários, eles foram muito parecidos. A gente podia ter escolhido o vidro logo refletivo, que é superior, mas ele também é um tanto mais caro. A gente tem estudos aqui que mostram que o vidro cinza é o mais utilizado em reformas aqui no plano piloto, em edifícios comerciais. Então, a gente acabou optando não pelo melhor, mas pelo mais realista. E, né, isso daqui até comprova um pouco dessa ideia de por que as pessoas escolhem esse vidro quando vão reformar, né? Sai do incolor e vai para um vidro cinza. Sumiu, né? Voltou. Desculpa. A gente escolheu esse vidro, tá? E aí, o que a gente fez, né? Vamos dizer agora, no segundo ciclo. Eu vou mostrar o segundo ciclo inteiro, os outros eu não vou mostrar, tá? Vou só dar os resultados, as conclusões, tá? O que a gente fez? A gente foi avaliar a altura da cavidade, por exemplo. Então, a gente fez várias simulações, né? Vários com alturas diferentes, mas que, na verdade, criam grupos, né? Então, eu tinha grupos com uma altura H1, que era todo o comprimento, né? Outro que é o menor comprimento. Outro que era um comprimento, uma altura intermediária, e uma outra com uma altura menor. Uma altura maior, desculpa. Então, criei vários grupos, então cada um tinha 40 simulações. Não é uma simulação. Então, a gente faz uma análise estatística em cima disso, a gente gera uma nova, né? E ver o valor P disso para identificar qual que e aí plota isso nesse gráfico, que é um box plot, para ver, né, o quanto, porque às vezes pode dar o mesmo resultado, mas significativamente, falando em estatística, não é diferente. A diferença é tão pouca que um grupo é igual ao outro, vamos dizer assim, tá? Então, a gente chegou à conclusão aqui com essas análises, né, que uma altura que a maior altura de cavidade, ela teve um resultado melhor, significativamente melhor, né, falando em estatística, tá? Para os tipos de fachada dupla, que é aquele diagrama que eu mostrei de como é que elas são compartimentadas, a gente viu que o tipo shaft box era o pior deles, né? E os outros, eles estavam, né, eles eram estatisticamente semelhantes, vamos dizer assim. E quando a gente dividiu eles em uma combinação disso, que é o design, né,
isso ficou bem claro também, tá? Que, né, os 3 ali que são diferentes, eles são shaft box. E quanto à largura, a gente viu que o grupo que tem a menor largura, ele tem um desempenho diferente, inferior, e o grupo com a maior largura é o que tinha um desempenho significativamente superior aos demais grupos, tá? Então, a gente chega a uma conclusão que a gente tem mais ou menos essas condições. Vamos dizer, lembra que eu falei dos objetivos, que um dos objetivos era dar diretrizes de projeto? Então, a gente começa a ver assim, ó, se você for fazer uma fachada envidraçada dupla envidraçada de vidro aqui em Brasília, você tem que buscar que ela tenha uma cavidade de maior altura, que ela seja do tipo shaft box, que ela não seja shaft box, desculpa, né? E que ela tenha, de preferência, uma cavidade maior, tá? A gente fez isso também para os outros ciclos, tá? Mas eu só vou dizer as conclusões um pouco disso, tá? O que a gente viu quando a gente analisou os tipos híbridos e os tipos envidraçados, né? Que sempre o tipo híbrido, né, que tem sombreamento, ele foi melhor, né? E quando a gente tinha também um caso que não era fachada dupla, que era só uma fachada de vidro. E isso eu acho que foi muito marcante, né? Que somente os tipos de fachada dupla envidraçada, que tinham a cavidade da maior largura, que era 2,5 metros, só esses que tinham resultados superiores àquela que era só uma pele de vidro. Então, mostrando que fachada dupla não necessariamente vai melhorar, às vezes ela pode piorar, né? A gente viu que, né, para os 2 casos, o norte foi onde ela teve mais efeito e o sul foi onde não teve muito efeito, né? A largura foi não foi significativa para a fachada dupla híbrida, então fazer próximo ou afastado não fazia não tinha efeito significativo, né? E no caso da envidraçada, a largura foi importante, né? Principalmente a maior largura que a gente estudou. E no caso da permeabilidade, o quão aberto eram esse brise, essa pele, né, híbrida, quanto maior a permeabilidade, né, significativamente inferior ele era. Então, tipo, quando tinha 33%, que foi né, nesse nível que a gente avaliou, ele foi pior. O de 50 e o de 60, eles foram parecidos, né? Então, nesse sentido, tá? E a gente fez a mesma coisa, só que usando ventilação, né? No caso, ventilação híbrida, Mixed Mode Operation, né? Então, no caso, de novo, todos os casos foram superior ao caso de controle, ao caso com só fachada envidraçada, né? Com uma pele só. E no caso da fachada dupla envidraçada, de novo, as maiores larguras foram melhores. Só elas foram melhores que o caso de controle. Só que agora o de 2 metros também se mostrou melhor, né? Não só o de 2,5, que é o L5. De novo, o quadrante norte foi melhor para a fachada dupla híbrida. E aqui ficou muito claro também uma coisa, né? Se a gente for pensar em fachada dupla envidraçada em Brasília, se começa a fugir do norte, ela começa a perder o efeito. Então, só para o norte a gente começa a ter um caso que vale a pena, tá? A largura, de novo, aqui no caso não mostrou significância, os resultados foram muito parecidos. E no caso da fachada dupla envidraçada, somente a maior largura foi, né, melhor mesmo. E, de novo, né, mesma questão da permeabilidade, né? Mais fechado, né, trazia resultado melhor. Então, para tentar sumarizar isso, né, dar um overview disso, né? Se a gente pega as médias, né, porque são várias simulações que têm características repetidas, né? Então, elas não são iguais, mas é tipo, essa está sempre voltada para o norte, essa é sempre de vidro, né? Se a gente pegar essas médias, o que a gente enxerga? Que, na média, uma fachada dupla envidraçada, sem ser ventilada, ela tem um desempenho inferior a um caso que é só uma fachada de vidro. Então, isso eu acho que é muito significativo a gente perceber, né? Que às vezes a gente tem uma atitude de fazer algo mais complexo para melhorar o desempenho e, na verdade, se a gente for ver, nesse caso, pelo menos, ele está prejudicando o desempenho, em média.
No caso das fachadas duplas híbridas, elas foram 6% superior ao caso de referência, ao caso só com a pele de vidro, tá? Então, teve uma melhoria ali de 6%. Mas o que fica claro é o uso da ventilação. A gente vê o quanto a ventilação é importante, né? Se a gente compara só o caso de referência, né? Só com uma pele de vidro, adicionando agora usando ventilação híbrida para reduzir, né, o uso do ar-condicionado, já tem uma redução de 20%. A ventilação, ela consegue, né, diminuir muito o quanto a gente usa de ar-condicionado, se bem usada, né? E a gente vê, né, que ela, numa fachada dupla híbrida, melhora 18% em comparação com o caso padrão, né, o caso de referência inicial. Mas se a gente compara com o caso, né, de referência com ventilação, de novo, é pior. Então, a gente vê o quanto é relevante a gente fazer esse tipo de teste para ver. A gente está achando que está melhorando e não é bem verdade. E numa fachada dupla híbrida com ventilação, se a gente compara com o caso de referência inicial sem ventilação, a gente chega a 25% de redução de consumo. Então, a gente vê que uma fachada dupla híbrida com ventilação, ela tem sombreamento e ventilação, é 1/4 a menos de consumo de energia, né, da energia de ar-condicionado, né? Então, é uma redução bastante significativa. Se a gente pega os melhores cenários, né, o que a gente enxerga, né? A gente consegue o melhor cenário de todos, que é uma fachada dupla híbrida com ventilação bastante sombreada e com uma largura grande, a gente chega a mais de 30% de economia em relação ao caso de referência. Então, a gente chega a algumas conclusões que podem auxiliar projetistas, né? A gente não espera que todo mundo simule toda hora, mas se a gente faz esse tipo de estudo e consegue dar um tipo de orientação para quem vai projetar, acaba sendo benéfico, um pouco do propósito de tudo isso. Então, se você for empregar fachadas duplas, preferencialmente pense que o norte vai ser o lugar que vai surtir mais efeito, tá? Que a largura, né, a gente vai buscar larguras maiores, né, para as fachadas duplas envidraçadas, e normalmente menores para as híbridas, tá? A permeabilidade, né, menor, porque vai sombrear mais, né? O estudo acaba mostrando meio que o óbvio, a gente já tem intuição disso, mas o estudo faz isso e a gente tem que afirmar, né, isso, o estudo está para ir também nesse sentido. E que em casos, né, nos melhores casos do uso da fachada dupla envidraçada, a gente consegue uma redução de até 5%, 5,5%, né? E no caso da híbrida, né, de até 12,1%. E em média, quando esses casos a gente coloca mais ventilação, em média vai dar mais 20% de melhora. Então a gente vê o quanto a ventilação é uma estratégia muito benéfica aqui em Brasília. Então, algumas conclusões, né? Então, fachadas duplas são capazes de melhorar o desempenho termoenergético em Brasília, né? Não é sempre verdade, mas é uma verdade, elas podem, né? Mas existe uma grande diferença entre a híbrida e a envidraçada. A envidraçada, no máximo, a gente consegue uma melhoria de 5,5%, né? Enquanto que a híbrida, em média, já é superior, né, de 6,6. E ela consegue chegar até 12, né, sem o uso da ventilação aqui, tá? Então, a gente, né, aponta que é para tomar muita precaução na hora de tentar aplicar uma fachada dupla envidraçada aqui. Para ela surtir um efeito positivo, existem diversos critérios que devem ser observados, né? Então, a gente também conta os parâmetros, né? A gente vê que o quadrante norte é o mais recomendado, o sul complicado, principalmente para envidraçada, né? De novo, as questões das larguras, né? As envidraçadas maiores são melhores, as menores nas híbridas. E em fachadas duplas híbridas, essa variação realmente não é significativa. Então, não é o mais importante. Que aproveitar o máximo da altura da cavidade é uma questão que deve ser muito observada, a literatura corrobora isso. E o tipo shaft box, pelo menos aqui a gente não conseguiu, né, ter um efeito muito positivo com ele. E uma permeabilidade menor, né, uma malha mais fechada,
ela vai, né, causar um sombreamento maior, então aqui vai ser mais positivo quando a gente está tentando reduzir a carga térmica de radiação. Então, para fechar, gente, né, eu tenho em média uma redução de 6,1% com o uso de fachadas duplas híbridas, só pensando no sombreamento sem ventilação, né? A ventilação, ela vai me trazer um benefício de, em média, 20% de redução. E no melhor cenário, quando eu tenho fachada dupla híbrida com ventilação, né, uma largura grande, no caso específico acabou sendo, e voltada para o norte, eu chego a ter mais de 30% de redução. Então, né, tem situações que ela pode ser muito positiva, tá bom? Gente, né, e para finalizar, né, esqueci de falar isso, isso tudo está muito alinhado ao que a NBR 15220 fala aqui para Brasília, né? Apesar de ser um uso residencial que a norma está apontando e a gente já analisou um uso comercial, a gente percebe que essas duas estratégias que são as principais recomendadas, ventilação e sombreamento, elas são as que causam mais efeito positivo. Então, tentar explorar essas estratégias é algo essencial para melhorar o desempenho termoenergético das edificações aqui. Tá? Gente... Tiago, tem mais? Tem o último slide. Tá? Então, a gente tem buscar estratégias adequadas para tentar pensar na eficiência energética, tá? Analisar que isso daqui está aplicado para Brasília num contexto bem específico. Então, a gente tem que pensar no contexto climático, na tipologia, tudo isso para melhorar o desempenho. Então, a gente tem que buscar alternativas para isso, tá? Tem um potencial muito grande desse tipo de estratégia para retrofit, né? Isso pode melhorar bastante em escala, né, quando você tem escala nacional para ver isso. E para, né, falar das ferramentas de simulação especificamente, elas podem ser recursos muito úteis, né? Principalmente quando a gente consegue fazer esse tipo de análise paramétrica, que a gente consegue explorar mais o universo, né, de soluções, tá bom? Gente, agradeço, né, os trabalhos futuros, né? Vou deixar isso daqui, é mais um exemplo para pensar, né, no caso de vocês, quando vocês estão trabalhando agora, né, o TCC, um pouco do formato final, né, do trabalho, tá? Mas já passei um pouco do tempo aqui, desculpa, Caio. Não, foi ótimo, Thiago. Obrigado. Isso aqui é para quem está empolgado com Reabilita e quiser emendar o mestrado. Eu sei que alguns são mestrando já, né, doutorandos, então se empolguem aí. Não façam tudo num trabalho só. Deem pautas para novos trabalhos, porque a pesquisa não acaba, né? Tiago, muito obrigado. A gente tem um tempo para as perguntas. O Abner vai coordenar isso aí no chat. Só para corroborar o que você falou, né? Eu acho que fica muito claro quando aparece o Adriano, a Júlia, a Bárbara também vai vir na próxima semana, que às vezes a gente até se frustra porque eu queria fazer um trabalho X ou Y, mas eu vou fazer uma parte que é inicial disso. Mas na vida é um pouco assim, sempre. A gente acaba querendo abraçar o mundo e a gente vai readequando. E, na verdade, é pensar que um trabalho é embrião do próximo, né? Para mim foi assim no Reabilita, eu queria fazer isso no Reabilita, para vocês terem ideia. Todo mundo quer inventar a vacina do coronavírus, né? Todo mundo quer inventar a vacina do coronavírus. Se usasse menos máscara, já estava bom, né? Usa máscara, pronto, faz sua parte. Né? Já é um começo. No Reabilita, eu acabei fazendo um trabalho que foi de revisão de literatura que basicamente virou o capítulo 2 da dissertação. Então, pensem nisso. Às vezes, né, eu conversei com alguns, mas assim, eu estou reduzindo. É natural, tá, gente? Pensa que o trabalho não morre porque acaba o Reabilita, tá? Na verdade, às vezes é só o início de alguma coisa para vocês também. Bom recado, Thiago. Eu queria só deixar algumas... Muito interessante a apresentação, que ninguém notou a minha mensagem no texto, pedindo para fazer perguntas para que o Thiago respondesse no final, né? Então, eu acredito que usar esses últimos minutos para perguntas, que tal? Ótimo. Para quem quiser levantar a mão aí, botar o vídeo, perguntar ao vivo, né? Do Thiago. Deixa eu ver se lá no... Tem alguma pergunta? Eu queria deixar marcado só algumas coisas assim, que foi o recado que ficou um pouco subliminar no texto do Thiago. Assim,
A simulação, vocês percebem que o Design Build aparece muito pouco no trabalho. E foi de propósito. Na verdade, a simulação, a metodologia, ela é um possível método para responder a dúvida dele, a pergunta dele de pesquisa, que era: a fachada dupla resolve ou não o desempenho? Então, a simulação, ela não é o único caminho, né, para chegar nessa resposta. E agora, uma coisa que eu gosto muito, defendo muito a simulação, que ela vai exigir um profissional muito mais organizado. Vocês viram lá, para preencher todos os dados do edifício, o comportamento do edifício, os arquivos climáticos. Então, esse nível de organização profissional é muito bom. É muito interessante que a simulação exige isso do profissional. Outra coisa, saber Excel. Tá? A gente dá muito curso, né, Tiago, de simulação, que chega na hora do Excel, aí a turma para, porque muitos alunos não sabem Excel, não dominam Excel, e aí uma dúvida de calcular horas de conforto, que é uma dúvida de Excel, de matemática, né, rápida, parece que é uma dúvida de simulação. Aí fica: nossa, não estou conseguindo calcular as horas de conforto, professor. Não tem nada a ver com simulação. Tem a ver com a gente entender que eu tenho que somar dados rápidos, tirar médias ponderadas. Então, tem muitos cursos de Excel de graça no YouTube. Então, uma dica que eu dou para quem quiser se aventurar na simulação ou em calcular desempenho, aprende Excel. Tá? E outra coisa é que a prática profissional ajuda muito a esses parâmetros que o Thiago colocou ficarem mais coerentes. Tá? No nosso caso, na universidade, a gente tem pouca prática profissional. Eu, como professor de DE, tenho toda a minha vida dedicada à universidade. Mas a gente tem muitas pesquisas ancoradas em parcerias institucionais, em parcerias também público-privadas, que nos dão esse alimento coerente. Né? Então, no caso dos parâmetros que o Thiago colocou, tem outra pesquisa do João, que é o orientando da professora Cláudia Amorim, que ele fez uma pesquisa em Brasília dos edifícios com tipologia de vidro verde, o vidro cinza. Então, são vidros realmente encontrados no mercado de Brasília. A gente não está inventando, vamos colocar um vidro colorido para avaliar as cores do vidro. Não é isso. Então, essa prática profissional ou esse encadeamento das pesquisas é fundamental para o trabalho ficar em pé, ficar interessante e ser aplicável. Né? Assim como o Adriano mostrou o trabalho dele, virou uma pesquisa para o FNDE, que é a fundação do MEC. Então, a gente tem, por sorte, Brasília é um local estratégico, né? A gente tem muita parceria com instituições públicas, né? Como com o governo federal, e tem também algumas parcerias com algumas empresas privadas, instituições privadas, até de ex-alunos, né? De ex-orientandos e de os egressos do nosso programa de pós-graduação. Então, é muito importante ressaltar o Excel, ressaltar a organização, né, de dados e ressaltar enfim, o banco de dados ou ancorado no mercado ou ancorado em pesquisa. Tá? Só para comentar nisso, é uma das coisas que as pessoas mais perguntam, né? Como é que a gente faz para definir algo, né? E às vezes, assim, isso né, a gente dá no curso, né? Que às vezes, simular é razoavelmente rápido, né? O que demora é você modelar e achar os dados certos e analisar os dados. Muitas vezes, o drama é descobrir como é que você vai caracterizar um brise, né? Por exemplo, uma pele de tecido, por exemplo. Você tem que ir atrás das características termofísicas do tecido, né? A questão da abertura do buraco, né? Qual que é a permeabilidade daquilo. Isso é o difícil de fazer, né? A gente tem alguns bancos de dados muito bons. O Design Builder ele é muito bom nisso, por sinal. Ele tem talvez a melhor biblioteca dos programas, né? Ela já é muito completa nesse sentido, então, tipo, isso ajuda, tá? O livro da Ashway Fundamentals está ali dentro. Então, né, se tem um padrão, né, mais consolidado internacionalmente, apesar do nosso padrão de construção ser um pouco diferente do padrão de fora, mas, por exemplo, vidros é muito próximo, né? E o professor Lamberts é um cara muito gente boa. Eles fizeram um trabalho inteiro para caracterização de sistemas de vedação, né, de acordo com a norma, então já tem todos os dados de entradas catalogados para ajudar nesse sentido. Então, essas coisas, às vezes o mais difícil é você caracterizar tudo de acordo e depois analisar. Vocês repararam que boa parte da apresentação foi mostrar como é que organizou os ciclos para avaliar cada coisa de cada vez. Isso é uma das coisas mais importantes, porque senão você sai simulando um monte de coisa, você não consegue nem comparar depois. Na verdade, está até bonitinho, mas vocês saibam que durante o processo teve umas indas e vindas.
Tem uma coisa de jogar fora, um monte de simulação. Essas coisas acontecem. Isso, deixa o pessoal empolgado. Não, foi tudo lindo, pessoal. Não, mas assim, às vezes faz parte, você errou o caminho, você tem que retomar e fazer algo que seja comparável. Né? Isso é importante. Gente, uma pergunta, pessoal. Tem duas perguntas aqui no... Um é um comentário que eu queria fazer, né, fazer uma colocação, e outra é uma pergunta que tem aqui no YouTube, né? O Bruno, ele falou, né, mas é um contexto de simulação complicada, uma modelagem truncada, né? Eu acho que você está falando porque é um edifício de fachada dupla, né? Então, como eu falei, ele não é uma simulação muito trivial. Esse negócio de usar uma ventilação, né, que ela usa um efeito chaminé, ela acaba que você tem que caracterizar essas questões um pouco melhor, né? O programa ele não foi feito para fazer isso de imediato, o default dele não ajuda nisso. Então, teve uma pesquisa também de como é que a gente pode caracterizar isso, a gente teve que ler alguns artigos que aproximam dessa abordagem, então aquela questão de dividir a zona em várias zoninhas foi o jeito que a gente achou para não usar um CFD, né, que seria, às vezes, fazer várias simulações de CFD para mudar toda a questão do arquivo climático, ia ser outro parto, mas assim, né, ia ser outro trabalho. Né? A gente não ia conseguir avaliar essas diversas soluções de fachada dupla, porque para cada uma delas a gente ia ter que fazer algumas dezenas de CFD. Eu acho que com aprendizagem de máquina, as coisas, né, com inteligência artificial, isso talvez fique mais fácil, mas é outra história. Então, realmente não é uma modelagem das mais tradicionais quando a gente para pensar em simulação termoenergética mesmo. E a outra é da Tainá Jucá, que foi basicamente a discussão do final da minha banca, que é ao que se atribui a piora da fachada dupla de vidro em relação à fachada simples. Pois é, isso daí juntou 3 professores e eu para ficar discutindo no final, e é uma questão um pouco polêmica. E isso eu já tinha pensado antes de, né, defender, isso daí foi uma coisa que bati muito a cabeça, mas assim, o que acontece é que a gente até fez um estudo, a forma que a gente modelou também, ela foi com paredes adiabáticas para a gente tentar entender melhor o efeito só da parede, e não da fachada dupla, e não das outras paredes. Então, é como se esse bloco tivesse encaixado do lado de outros blocos. Tá? Então, na verdade, aí não tem troca. A única troca é da frente e atrás. E o que acontece é que quando você tem uma fachada dupla, você aumenta a resistência térmica. Então, a radiação, ela entra, né? Porque aí não é resistência térmica, né? Ela está passando como radiação. Depois, lá dentro, que ela vira uma onda longa, a maior resistência térmica da parede, da fachada dupla, vai fazer perder mais devagar o calor. Essa seria o conceito. Então, aumentar a resistência térmica da parede, da fachada dupla, desculpa, na verdade, impede que o calor dissipe. Então, por isso que acaba sendo pior. Né? Essa seria a consideração a esse respeito. Tá? E, para fechar, aqui não tem pergunta no Zoom, né? Tem mais uma pergunta ali da Marília Rodrigues, né? Que é necessário primeiro aprender o Energy Plus para depois aprender o Design Builder? Vou ser polêmico talvez, mas não. O Energy Plus, ele é um programa que ele é vamos dizer, ele é um programa em linhas de programação. Tem até um editor, mas é aquela coisa, você não define a geometria visualmente, você define a geometria por pontos, né? E ele, vamos dizer assim, isso sim é uma modelagem truncada, assim, ela é muito mais complicada, ela não é, vamos dizer, amigável à interface dela. Não é à toa que para o Energy Plus tem trocentos tipos de programas, que nem o Design Builder, que na verdade são interfaces gráficas para o Energy Plus. Então, eles são muito mais acessíveis, né? Como você alterar os dados. E coisas que, às vezes, que são os objetos, né, de programação do Energy Plus, que às vezes são pedaços gigantes de, vamos dizer, de escrever código para você permitir determinadas coisas, no Design Builder são alguns cliques que você habilita algumas coisas e configura alguns valores que você consegue já fazer isso. Então, ele é
muito mais intuitivo, ele é mais acessível, eu acho, e eu digo assim, o Design Builder, mas o OpenStudio, ele já é muito mais amigável do que o Energy Plus, né? Eu acho que a biblioteca do Design Builder ele faz mais diferença, ele facilita, tem uma curva de aprendizagem menor. Mas, assim... Só para tentar talvez entender a pergunta, é que a gente sempre coloca nos artigos e é publicado os dois programas, né? Um como interface gráfica, outro como o algoritmo. Então, são dois programas, mas o Design Builder foi feito para incorporar o Energy Plus sem precisar entender, não entender, mas manipular. Sem dúvida, se você entender a lógica dele, vai te dar mais senso crítico para ver uma hora que ele funciona bem ou não. O Adriano sabe muito manipular o banco de dados, porque tinha vários outros programas, né, Thiago? O Big Letter não está mais funcionando, né? Tinha outras tem o Euclid, né, que em parte é isso, você acaba usando um plugin do SketchUp para fazer a geometria e depois você vai caracterizando no arquivo, né, de texto, né, um arquivo de texto que você vai caracterizando materiais, rotinas, tudo lá, né? Tem essa possibilidade, assim, né? Tem vários programas que usam, né? O Cephira usa o Energy Plus, né? O Honeybee, né? Também usa. Quanto mais você entende, depois, assim, é inevitável, né? Para mim tem sido assim, né? Chega um momento que às vezes você tem um problema um pouco mais difícil e às vezes você precisa entender um pouco mais o que acontece por trás do programa, né? Mas eu acho que uma analogia pode ser a seguinte, né? A gente usa o Windows, mas tem um DOS que roda por trás do Windows, sabe? Tem horas, se você for mexer em coisas bastante avançadas de Windows, você saber de DOS vai te ajudar. Mas você não precisa saber de DOS para fazer as coisas mais comuns, né, de mexer no computador com Windows, né? Muito boa analogia, Thiago. Isso acabou de revelar a sua idade, tá? Só para avisar para as pessoas. Falar de DOS. Gente, eu queria encerrar porque acho que 1 hora é um tempo ótimo para a gente separar o dia para ver depois a aula, quem perdeu, ou quem está aqui, né, nessa aula à noite. E fico disponível ainda, mais tempo. Queria só terminar dando esse recado. A Regiane também acabou de colocar a nossa live. Abner, você quer falar do nosso convidado, que é super seu amigo? Pois é, o Eduardo Pizarro, ele trabalha conosco desde o primeiro projeto da Caju, né? Que foi o projeto de alívio a calor extremo na favela de Paraisópolis e fomos premiados nos Estados Unidos. Então, desde então, eu vi a trajetória do Eduardo mais com relação às favelas, né? E agora a gente tem mais esse elemento que torna o que já era vulnerável ainda mais vulnerável. Então, como que fica essas comunidades com tanta vulnerabilidade e o que pode ser feito para que a gente consiga, pelo menos, protegê-los de algum desses estressores, né? Então, esse é o nosso tema da nossa conversa da próxima quinta e eu espero que todos tenham a oportunidade de acompanhar, seja através do canal do YouTube, através do canal do LaSUS no YouTube ou através do próprio Zoom e interagindo com a gente, fazendo perguntas e tudo mais. Às 11 da manhã, quinta-feira, não é isso? Na próxima. Quinta-feira, às 11 da manhã. Isso, depois de amanhã. Hoje é terça, né? Ah, é nessa? Eu já achei que eu... Nessa, depois de amanhã. É toda quinta. É toda quinta. Não, gente, então, alguma última pergunta? A Silvana parabenizou. A Margarete aqui no WhatsApp, super cara de pau. A aula é hoje? Esqueci, gente. Gente, Paulo, o que eu faço com a Margarete? É hoje a aula. Gente, obrigado, boa noite, boas leituras aí. Qualquer coisa, a próxima aula a gente faz um encerramento. Eu quero saber ter um feedback de vocês aí das leituras, tá bom? Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Thiago. Obrigado, Abner, Regiane. Tchau, obrigada.